Olá, eu sou a Mariane, sou psicóloga da CEPAM. Olá, eu sou a Mariane, eu sou nutricionista da Divisão de Alimentação e Nutrição da Secretaria Municipal de Educação. E hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre comer, emoções e celebrações, festas. Eu vou começar com um texto de Ellen Satter, uma nutricionista americana, e ela diz assim: comer é mais do que jogar lenha na fogueira ou abastecer um carro. Comer é mais do que escolher um alimento e dar para uma criança. Comer e dar de comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com nossas histórias. Comer tem relação com autorrespeito, nossa conexão com nossos corpos e compromisso com a vida. Você já parou para pensar que o ato de comer para além da nutrição é algo comum em muitas sociedades? É um fenômeno que a gente fala que é biopsicossociocultural. Ele envolve a parte biológica, a parte física. Então nós comemos sim para nutrir o nosso corpo, para dar a energia que nós precisamos, mas também é algo social, nós comemos para nos reunir, para celebrarmos, para estarmos com pessoas que nós gostamos, em momentos agradáveis. É algo psicológico, emocional, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, e também é algo cultural, né? Ele pode ser diferente de acordo com cada cultura e ter vários significados. Em se tratando do emocional, observa-se que muitas pessoas recorrem à alimentação, à comida, como uma forma de conforto, principalmente em momentos de estresse, tensão, ansiedade, tristeza. Certos alimentos, eles podem trazer memórias da infância que geram mais conforto, mais alívio, ou também, por si só, trazerem esse sentimento, essa sensação de prazer. Mas esse comportamento de buscar o alimento nesses momentos de desconforto, de emoções que nós queremos evitar, que nós não queremos sentir, ele pode causar prejuízos também, porque pode fazer a gente ter excessos de calorias e ter comportamentos que vão perdurar e que não são positivos e que são prejudiciais para o nosso funcionamento, para o nosso dia a dia. E esse comportamento que nós chamamos de comer emocional, ele se explica biologicamente falando, né? Tem um mecanismo químico que ocorre no nosso cérebro, tem uma área do nosso cérebro responsável por isso, que é chamada de sistema dopaminérgico de recompensa, que faz com que a gente busque o alimento ou alguns outros comportamentos para gerar um conforto naquele momento de sentimento ruim, de sentimento que nós queremos evitar. Então, nós recorremos ao alimento e o nosso cérebro entende que esse alimento gera o conforto e isso vai fazendo com que a gente vá perpetuando esse comportamento, porque é liberada dopamina, que faz com que a gente se sinta mais aliviado, é o hormônio popularmente conhecido como hormônio do prazer. E aí, falando de socialização e celebrações, nós percebemos também, todo mundo pode observar, que as nossas festas, né, que festas, eventos também giram em torno de comida. Nós gostamos de nos reunir para comer, para celebrar, sempre tem algum alimento ali. Nessas situações, comer pode também ser algo além da nutrição. A gente pode até chamar de comer social. Quando muitas vezes a gente não está com fome, mas a gente vai, a gente come, a gente se alimenta junto, justamente para ter essa união, para encontrar as pessoas queridas, para estar junto. Nessas situações, nesses eventos de comemoração, é importante nós pensarmos também no equilíbrio, porque muitas vezes essas comemorações são feitas com alimentos ricos em gorduras, em açúcar ou sal, e são mais pobres nutricionalmente falando. Então nós precisamos equilibrar também as vitaminas, os minerais e pensar sobre isso. E esse equilíbrio advém também da necessidade de pensarmos em consequentes problemas de saúde, de ganho de peso e até saúde mental, saúde emocional, porque a gente sabe que a alimentação está diretamente relacionada também com as nossas emoções, com o nosso psicológico. E diante desse pensamento sobre equilíbrio, como que nós podemos pensar sobre isso também nas comemorações, nas festas, eventos que ocorrem nas escolas? Sendo a escola, né, um ambiente de referência, um ambiente modelo para as crianças. Então, diante de tudo isso que a Mariane trouxe para nós em relação à parte alimentar estar além da nossa nutrição,
Nós sabemos que a escola é um ambiente educacional super importante para a questão do desenvolvimento psicossocial dessa criança. Então, além das questões neurológicas de aprendizado, é onde a criança aprende a respeitar o próximo, é onde ela aprende a lidar com outra criança, e isso também vai acontecer nos momentos de festividades que acontecem na escola. Seja na Semana do Brincar, no Dia das Crianças, nas festas com os pais, esses momentos também são importantes e nós sabemos que vai ter o momento da alimentação. Mas, se nós formos pensar na escola como um ambiente pedagógico, educacional, todas as nossas escolhas dentro desse ambiente precisam ser muito bem pensadas e elaboradas, uma vez que nós faremos associações para essas crianças. Momentos de alegria, momentos de diversão associados com certos tipos de alimentos. Quando nós pensamos, um exemplo, na Semana do Brincar ou no Dia da Criança, nós podemos disponibilizar outras coisas além de uma alimentação diferenciada para essa criança. Podemos pensar em atividades pedagógicas e lúdicas, por exemplo, brincadeiras de rua que as crianças não costumam mais fazer, atividades de desafios, shows de música ou de teatro, atividades que tragam entretenimento para essa criança e a estimule também de outra forma. Mas nós sabemos que nós precisamos dessa parte alimentar também nesses momentos. Então, como nós faremos essas escolhas? Quando nós pensamos nesse público infantil, precisamos nos atentar para os hábitos que nós estamos construindo junto com essas crianças também dentro da escola. Então, nós gostaríamos de enfatizar alguns cuidados que precisam ser pensados na hora de compor esse cardápio ou de pensar na solicitação das doações para as famílias ou para outros tipos de pessoas que possam estar envolvidos dentro da comunidade de vocês. Então, alguns destaques. Atentar ao consumo do açúcar, principalmente para as crianças menores de 2 anos. Nós já comentamos várias vezes que não é recomendado a oferta do açúcar para menores de 2 anos, porque eles já têm o paladar doce mais desenvolvido e essa é a faixa etária que nós vamos aproveitar para desenvolver os outros paladares dessa criança. E quanto mais vezes essa criança é exposta a esse açúcar nessa faixa etária, maior é a chance disso se tornar um hábito para toda a vida. Pensando em outros tipos de alimento como a pipoca. É um alimento interessante, é um alimento saudável, mas nós temos que nos atentar para os riscos de engasgo nas crianças menores. Então, além da questão nutricional, precisamos pensar na integridade e na segurança dessa criança em frente a esses alimentos. Alimentos seguros para serem ofertados: frutas, atenção, por exemplo, a uva. Quando você vai ofertar para uma criança muito pequena, ela precisa ser cortada. Então, são alguns detalhes que nós precisamos observar que mesmo o alimento sendo nutricionalmente interessante, saudável e adequado para a idade, a forma como nós apresentamos esse alimento também precisa ter alguns cuidados. Pensando em festas culturais, como uma festa junina, uma festa caipira, nós podemos oferecer alguns alimentos normalmente conhecidos como alimentos não adequados para essa idade. Mas nós também podemos oferecer alimentos adequados, como um cuscuz, um pão com uma carne moída, com uma carne desfiada, que também são opções que são possíveis de serem feitas dentro do ambiente escolar para essas festas. O que nós queremos enfatizar é que nós precisamos ter um olhar para essa criança, entender que não podemos sempre associar momentos de alegria, momentos de festividade, de prazer com alimentos ultraprocessados ou alimentos muito ricos em açúcar, em gorduras, porque vai fazer essa associação que a Mariane comentou em toda a parte neurológica, em toda a parte fisiológica também dessa criança. Mas nós temos que respeitar essa questão cultural, essa questão social, de uma forma que não traga prejuízos para o desenvolvimento dessa criança, para a construção dos hábitos alimentares dela. Afinal de contas, quando falamos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, nós pensamos no desenvolvimento biopsicossocial dessa criança, na aprendizagem e no desenvolvimento dos hábitos saudáveis.
Caso você tenha alguma dúvida do que pode ser ofertado, dependendo da faixa etária, nós estamos à disposição para tirar as dúvidas, para dar sugestões. Lembrando também das crianças com necessidades alimentares especiais. Nós temos crianças com alergias, crianças com dificuldades de deglutição, que nós também precisamos nos atentar em como e o que oferecer para que elas também façam parte desse momento social. Então, contem conosco, estamos à disposição de vocês. O nosso intuito é que as festas sejam cada vez mais alegres e mais tranquilas, com segurança e também trazendo toda essa questão que é importante para o nosso desenvolvimento como ser humano.